It's hard, bro. Bom dia, está começando mais um episódio do podcast. Me chamo Matheus Matos, estou aqui com a Tarliane Ferreira. Hoje o tema do podcast será a importância da pesquisa científica no meio acadêmico. Podemos ver que no artigo aborda um papel essencial de pesquisa no meio universitário, destacando que a pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Então, o que será tratado nesse episódio é o papel da pesquisa científica no ambiente acadêmico, como o Matheus já mencionou, lidando com as diversas áreas dessa reflexão, como, por exemplo, o que é a pesquisa científica e por que ela é tão importante para o avanço do conhecimento, como a pesquisa forma os profissionais capacitados e contribui para um desenvolvimento melhor da sociedade, como um todo mesmo, a desigualdade no acesso a recursos para os pesquisadores de espaços específicos e como é possível lidar com a burocracia acadêmica. Então, no geral, é isso que nós vamos trabalhar. Hoje teremos diversos convidados. Um deles, Davi Alexandre, que é um dos pesquisadores, e o outro, Carlos Eduardo, outro pesquisadores que entendem bastante do assunto acadêmico. Então, gente, vocês estão bem hoje? Como é que tá? Estamos sim, graças a Deus. Sim, estamos bem. Então, Davi, como que tu começou essa carreira na pesquisa científica? O que te atraiu? O interesse através dessa carreira científica foi quando eu era bem novo, quando eu participava do Fundamental na minha escola, e eu acabei tendo a oportunidade, né, de participar de uma roda de pesquisa, que era sobre as escolas da minha cidade. Sendo assim, eu acabei tendo mais oportunidades, onde me levaram a me aproximar e me apaixonar mais pelo ramo das pesquisas científicas. Entendi. E você, Carlos, como foi? Bom, eu já sou um pesquisador acadêmico com uma carreira longa, né? Eu tenho 10 anos de carreira e eu sempre fui muito interessado em relação à área de pesquisas acadêmicas, porque, no meu ponto de vista, ela é a fonte, ela é a solução, a resolução de todos os assuntos, de todos os mais variados aspectos acadêmicos. Muito bem. Bom, Carlos, eu queria saber um pouco mais sobre a importância da pesquisa científica na formação de currículos, de professores e também a influência e a qualidade dela na educação. Bom, em relação a esse assunto, vamos começar pela formação de currículos. Ela atualiza conteúdos, ela introduz abordagens e garante o que é ensinado, seja relevante e fundamentado em evidências. Agora, em relação à formação de professores, do meu ponto de vista, a gente pode lidar com o assunto aí através de concursos, de pós-graduação e de pesquisas. Os professores eles conseguem desenvolver habilidades de investigação, eles aprendem metodologias e se tornam mais críticos e inovadores dentro desse aspecto. Sendo assim, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da educação. A educação, ela tem uma grande influência, onde ela pode acabar oferecendo dados sobre o processo de ensino e aprendizagem, onde essas pesquisas que acabamos fazendo permitem a criar práticas pedagógicas onde acabam sendo mais eficazes para o ensino, onde personalizamos o ensino e traz como resultados a melhoria do desempenho desses alunos. Em resumo de tudo, a pesquisa científica ela garante que a educação seja dinâmica e releve e seja adaptada aos alunos. Realmente, eu concordo com a importância das pesquisas científicas, porque tem uma interação com o professor para desenvolver projetos, porque ele se envolve, entendeu? A qualidade de ensino ela fica cada vez melhor, podendo descobrir tantas habilidades investigativas ou que capacita de enfrentar futuros desafios, além de contribuir para uma comunidade acadêmica ainda mais colaborativa e inovadora. Então, gente, a pesquisa científica, ela tem diversos desafios que devem ser enfrentados por vocês, né? Principalmente no que diz respeito à dificuldade e à qualidade dos estudos. Eu sei que um dos principais desafios que podem ser enfrentados seria a falta de financiamento e recursos adequados,
justamente porque tem áreas que dependem de equipamentos caros, materiais específicos ou até as viagens de campo que demandam um financiamento adequado. Então, sem esse financiamento, a capacidade de executar essas experiências ficam mais difíceis. E aí eu queria saber se vocês têm noção de mais alguns obstáculos que podem ser enfrentados por vocês pesquisadores. E aí, Carlos ou Davi? A gente enfrenta uma série de problemas, né? Falando aqui sobre alguns que mais tenho pesquisado, mais tenho analisado dentro desse cenário, a contratação de pesquisadores, porque uma equipe qualificada ela é essencial para a realização dos projetos complexos. Então, imagina você estar necessitando de um projeto com um alto nível de complexidade, você ter dificuldade na realização da contratação desses tais pesquisadores, né? Tá em falta tais pesquisadores. Outro problema muito comum é adquirir materiais e equipamentos. Muitas pesquisas elas exigem instrumentos específicos e caros, de alto custo. Então, como que a gente vai conduzir uma pesquisa se a gente não tem esses equipamentos que são de valor elevado e que tem um difícil acesso? Outro problema que eu posso citar aqui também é a participação de eventos científicos. Congressos, conferências, elas são muito importantes para divulgar os resultados e estabelecer as parcerias. Então, se nós pesquisadores não participamos desses eventos, como que a gente vai estabelecer parceria, como que a gente vai nos fortalecer dentro do cenário, como que a gente vai divulgar o nosso trabalho? Sim. Um problema muito comum que inclui, né, dentro dessa área é a dificuldade de encontrar dados. Dados confiáveis, atualizados, são cruciais para a pesquisa, mas nem sempre são fáceis de obter. A internet está muito cheia de fake news, está muito cheia de informações falsas. E já é um problema a gente encontrar uma informação verídica. Imagina se a gente publicasse uma informação que não é. Então a gente demora muito tempo para a gente conseguir encontrar uma informação realmente de um site confiável, de uma fonte confiável, na qual a gente tem a propriedade para poder discutir e falar sobre aquilo. Outro problema também é a falta de tempo. A carga horária dos pesquisadores, de nós pesquisadores, ela é muitas vezes dividida entre o ensino e a pesquisa. Então a gente está sempre aprendendo e está sempre pesquisando. Então a gente fica com um tempo muito limitado. O nosso tempo ele se limita à nossa dedicação dos projetos. Além também da gente sofrer pressão por publicar, né, a necessidade de publicar artigos e revistas científicas de alto impacto, ela pode levar à produção de trabalhos de baixa qualidade. O que eu estou querendo dizer? Em outras palavras, a pressão da mídia, a pressão das pessoas, da população em cima da gente, para a gente toda hora ter que publicar com frequência nossos artigos, isso influencia a gente a acabar postando, publicando alguns artigos de qualidade um pouco mais baixa, porque a gente não tem tempo de produzir algo com uma qualidade mais elevada. Isso é muito comum, é um erro, mas acaba sendo muito comum. Outro problema aqui que eu posso citar, deixa eu dar uma pensada aqui, é sobre o estabelecimento de parcerias. Como eu já falei, se a gente não participa de congressos, se a gente não participa de comitivas, fica difícil a gente conseguir se fortalecer dentro do cenário. Então essa daqui são uma dos principais problemas que a gente tem enfrentado em relação à condução das pesquisas acadêmicas. Sim, Carlos, realmente são questões que são necessárias, sim, ter diálogo, ter entendimento sobre como funciona tudo isso, porque realmente sem essas verbas de qualidade não é possível ter uma condução boa dessa pesquisa científica, né? E aí, Davi, o que tu acha sobre isso, sobre os problemas que são enfrentados por vocês? Tem mais alguma coisa a adicionar sobre? Entre isso, nós acabamos tendo outros desafios. Um desses desafios acaba sendo a falta de colaboração. Como eu posso resumir, seria a falta de patrocínios e instituições onde acabam limitando nossas ideias e experiências. Falando um pouco sobre o que o Carlos disse, nós pesquisadores acabamos enfrentando uma carga excessiva de trabalho, onde temos múltiplas responsabilidades acadêmicas, onde acaba prejudicando o nosso foco e dedicação à pesquisa. Sim. Outro desafio é a dificuldade em publicar os resultados das nossas pesquisas, onde percebemos que é alta taxa de publicações, onde os critérios
acabam sendo muito rigorosos para essas pesquisas, onde acabamos tendo uma aceitação bem mínima sobre nossas pesquisas. Então, a pressão por resultados acabam sendo muito rápidos, onde acaba também levando uma superficialidade nas investigações. Entendi. Não, realmente eu concordo com tudo isso, porque esses fatores que vocês apresentaram, eles podem realmente limitar o potencial de investigação e de inovação. Sim, tudo isso dificulta a qualidade dos projetos de vocês, dos trabalhos de vocês, que eles sejam executados da maneira correta e eficaz. Sim, outro ponto que é bastante certo para a gente destacar, para a gente conversar sobre isso, é as questões relacionadas à burocracia acadêmica. Queria saber mais a respeito sobre isso, Davi. Bom, em questão à burocracia acadêmica, como nós já relatamos, acaba tendo a falta de incentivo para as pesquisas, onde acaba sendo o nosso principal desafio. Onde a burocracia, muitas das vezes, ela se manifesta em processos muito complexos e demorados, onde leva à dificuldade, como já falamos, da aprovação de projetos, o que pode acabar atrasando a nossa pesquisa e até a nossa carga horária. A necessidade de seguir uma série de procedimentos administrativos pode acabar consumindo o nosso tempo e recursos. Como já relatamos, passamos por esses grandes desafios. Além disso, nós temos a falta de um sistema claro e eficiente para a distribuição de financiamento, onde acaba sendo o nosso maior obstáculo, onde muitos pesquisadores acabam enfrentando dificuldades em acessar bolsas e devidos critérios, como já retomamos, que seria a falta e a escassez de materiais e do financiamento. E essa situação ela acaba sendo muito agravada pela falta e incentivo de instituições e de patrocínios, onde acaba sendo uma área menos explorada. E aí, Carlos, o que tu acha em relação a isso? Cara, dando continuidade ao que meu amigo Davi falou, a gente enfrenta muitos problemas. E diante da ausência de políticas públicas robustas que promovam a pesquisa, isso é um problema que atrapalha muito. Por quê? Em outras palavras, as políticas públicas elas contribuem muito para o avanço no cenário das nossas pesquisas. Sem um apoio governamental, institucional, muitos projetos inovadores não conseguem sair do papel, entendeu? Então, os projetos que a gente tem feito, querendo ou não, eles precisam do apoio governamental, do apoio institucional, porque é o pontapé inicial para que a gente consiga ter um alto nível de visibilidade. A pressão por publicar esses periódicos, artigos de alto impacto, pode levar os pesquisadores a priorizar resultados rápidos, em detrimento de pesquisas mais profundas e inovadoras. Às vezes a gente faz uma pesquisa tão rápida que os nossos dados ficam tudo de forma muito superficial, porque como eu já falei antes, as nossas pesquisas elas levam tempo para serem formadas. Como que a gente vai estruturar uma boa pesquisa, um bom artigo, se a gente não tem tempo suficiente para formar ele? Por fim, a cultura acadêmica que valoriza mais a quantidade do que a qualidade das publicações, ela pode desmotivar os pesquisadores. Se engajar em investigações verdadeiramente originais, essa é a combinação de fatores que cria um ambiente onde a burocracia e a falta de incentivo limitam o potencial. O potencial qual? O potencial criativo, o potencial inovador, o potencial dos pesquisadores, impactando negativamente o avanço científico. Ou seja, a burocracia está sempre cobrando da gente fazer artigos com mais quantidade do que com menos qualidade. E a gente sempre prioriza a qualidade. A gente sempre prioriza isso. Infelizmente, isso demanda tempo. Sim. Não, realmente, esses obstáculos dificultam muito, entendeu?
queria agradecer a participação de vocês dois hoje aqui, porque eu entrei nesse podcast e não sabia tanto sobre o assunto, e vocês abriram minha mente, abriram a mente da minha amiga Tarliane. Com certeza. Então a gente está com um melhor entendimento. Gostaria de convidar vocês mais vezes para visitar o nosso podcast. Estou vendo aqui que tem grandes pessoas assistindo aqui, tem uma quantidade enorme de pessoas assistindo aqui, estou vendo aqui, nos ouvindo. Inteiradas sobre o assunto também. Então acredito que após esse podcast a carreira de vocês vai alavancar, porque com essa quantidade de pessoas o jeito de entender as pesquisas científicas vai mudar. Sim, tudo isso é muito importante para o entendimento não só de nós, leigos no assunto, mas também dos universitários em si que podem estar que podem estar ouvindo o podcast, entendendo um pouco sobre o assunto, vendo a importância da pesquisa dentro da universidade, justamente para que eles consigam expandir mais o seu conhecimento e sair desse meio, entendendo um pouco mais sobre tudo isso, entendendo qual a importância disso e formando eles para se tornar profissionais melhores, né? A gente pede desculpas se a gente errou em algum momento em relação ao conteúdo, se a gente não sabia em alguns momentos, mas eu creio que deu para desenrolar, né, Matheus? Deu para entender. Acho que deu certo. Bom, como pesquisador, eu e meu amigo Davi aqui, a gente só tem a agradecer pelo convite. Sim. Da gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre tudo que a gente tem aí de conhecimento nessa área, e que eu agradeço muito. A gente quer agradecer de verdade e a gente espera que, como o Matheus já mencionou, que vocês voltem mais vezes, que vocês estejam aqui mais vezes para que a gente possa até falar de outros assuntos, de pesquisas realizadas por vocês em algum momento, sobre diversas áreas, porque eu creio que vocês já trabalharam em diversos campos da pesquisa, enfim. E a gente sabe que o horário de vocês é curto, porque vocês têm tantos trabalhos para desenvolver, então a gente agradece realmente a participação de vocês e até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada. Vamos continuar nosso podcast agora com novos convidados. Então, dando continuidade à parte 2 do nosso podcast de hoje, nós trouxemos 2 convidados especiais, né? Sendo um deles a participação especial de Mayron Pestana, que vai trazer uma visão analista sobre toda essa pesquisa científica. E, para não deixar tão monótona a questão do nosso podcast, nós trouxemos também a visão de aluno, de universitário, pela Mirelle Learte. Então, gente, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Então, Mayron, Mirelle, se apresentem um pouco pra gente. Bom dia, Matheus e Tarliane. É um prazer participar do podcast. A minha história começou há 3 anos atrás, quando surgiu o interesse por essa área. Comecei a pesquisar e conhecer mais sobre. Estou cursando fisioterapia no 2º período e nesse tempo pude conhecer vários fatores que podem fazer da pesquisa científica um campo fascinante e recompensador. Sim, muito interessante. E você, Mayron, o que você acha sobre a pesquisa científica como analista? Bom dia. O que eu acho é que a pesquisa científica está totalmente ligada à nossa vida universitária. Essa pesquisa, eu como analista, começou através do interesse do meu pai, que também era um analista. A influência dele influenciou muito a minha carreira. Desde então eu estou nessa área, dando palestras, ajudando as pessoas a entender mais um pouco dessa área e também dando entrevistas como nessa que eu estou agora nesse podcast. Muito bem. Então, como a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa científica e a gente já tinha comentado um pouco sobre esse assunto com os pesquisadores anteriores, que é Davi Alexandre e Carlos Eduardo, eu e Matheus nós já estamos mais inteirados sobre o assunto. Só que, em relação aos dados sobre isso, Mayron, eu queria saber de que maneira a pesquisa pode favorecer o desenvolvimento dos professores e dos alunos acadêmicos nessa área. Bom, professores e estudantes envolvidos em pesquisa têm acesso às informações mais recentes e às descobertas mais avançadas em suas áreas de estudo. Isso ajuda a manter o conteúdo acadêmico atualizado e relevante. Além disso, a pesquisa desenvolve habilidades essenciais como pensamento crítico, análise de dados e resolução de problemas. Essas competências são valiosas tanto para professores quanto para estudantes, aprimorando sua capacidade de conduzir e interpretar estudos científicos. Enquanto os professores estão ativos na pesquisa, podem integrar suas descobertas e métodos de pesquisa. Professores e estudantes envolvidos em pesquisa têm acesso às informações mais recentes e às descobertas mais avançadas em suas áreas de estudo.
Isso ajuda a manter o conteúdo acadêmico atualizado e relevante. Além disso, a pesquisa desenvolve habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a análise de dados e resolução de problemas. Essas competências são valiosas tanto para professores quanto para os estudantes, aprimorando sua capacidade de conduzir e interpretar estudos científicos. Enquanto os professores estão ativos na pesquisa, podem integrar suas descobertas e métodos de pesquisa em suas aulas, oferecendo uma experiência de aprendizado mais rica e também mais prática para os estudantes. Enquanto os estudantes que participam das pesquisas desenvolvem habilidades práticas que são atualmente valorizadas no mercado de trabalho, como a capacidade de conduzir projetos complexos e comunicar resultados de forma eficaz. Entendi. Em relação a tudo isso, é válido ressaltar também, né, sobre a importância de apresentar esses dados estatísticos para aqueles que não conhecem, justamente para que a gente possa entender um pouco mais, porque só discutir deixa aquilo muito superficial, né? E como tu já mencionou, existem dados específicos para que a gente consiga entender o porquê que isso acontece. Bom, o nosso analista Mairon já falou um pouco mais sobre o assunto, só que eu queria saber sobre a nossa convidada universitária Mirelle Learte. Mirelle, eu queria saber como é a participação em projetos de pesquisas durante a graduação, a influência e a formação dos estudantes. Bom, a participação em projetos de pesquisa durante a graduação tem uma grande importância e também um impacto profundo na formação dos estudantes, trazendo benefícios que vão além do conhecimento técnico. Além disso, essas experiências mudam não apenas os conhecimentos técnicos dos alunos, mas também suas habilidades interpessoais e profissionais, preparando-os para um melhor futuro. Bom, Mairon, eu queria saber um pouco mais da importância das pesquisas nas futuras gerações de acadêmicos e profissionais. Bom, Matheus, a pesquisa ela fomenta a curiosidade e a inovação, incentivando novos acadêmicos a explorar questões emergentes e pensar de maneira criativa. Isso é vital para o avanço do conhecimento e para a resolução de problemas complexos. Ao se aprofundar em áreas específicas durante a pesquisa, acadêmicos e profissionais desenvolvem expertise em tópicos especializados, tornando-se referência em suas áreas de atuação. E também a pesquisa permite a integração da teoria com a prática. Os acadêmicos podem aplicar conceitos teóricos em contextos práticos e vice-versa, promovendo uma compreensão mais profunda e aplicável dos assuntos estudados. E, em como todas as pesquisas feitas preparam os estudantes para desafios dos mercados de trabalho, fornecendo-lhes habilidades práticas e experiências relevantes que são altamente valorizadas por empregadores. Sim, como eu e Tarliane, a gente sempre dá uma lida no histórico do trabalho dos estados que vêm aqui no nosso podcast, queria saber um pouco mais das suas análises, das suas pesquisas, do seu trabalho. Bom, um estudo feito pela CAPES aponta que cerca de 50% dos docentes universitários estão diretamente envolvidos com projetos de pesquisa científica. Isso não só melhora a formação de estudantes de graduação e pós-graduação, como também contribui diretamente para inovações tecnológicas de problemas sociais. Em um estudo de 2018, publicado na Nature, foi estimado que o número de artigos científicos publicados globalmente chegou a mais de 2,5 milhões, refletindo a intensa atividade de pesquisa e o crescimento do conhecimento científico no Brasil. E também, o Brasil é um dos países líderes na produção científica da América Latina. Em 2021, segundo dados da CIMAB Journal e Country Hawk, o Brasil ocupava a 13ª posição mundial em produção científica, responsável por cerca de 2,5% das publicações mundiais. Universidades públicas como o USP e o Unicamp são responsáveis por grande parte dessa produção. E também, lembrando que no Brasil, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é em média 1,2% do PIB, valor inferior a de países desenvolvidos que geralmente investem mais de 2 a 3% do PIB em pesquisas científicas. Podemos notar que realmente você sabe o que faz, você tem dominância do seu trabalho, entendeu? Então, Mirelle, dando continuidade ao episódio, eu queria perguntar para ti, trazendo já essa visão do aluno, né? O que tu acha que a pesquisa pode estimular no desenvolvimento de uma análise mais analítica dos alunos? Bom,
A pesquisa é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas nos alunos. Sim. Pois existem algumas maneiras que são a resolução de problemas, análise de dados, pensamentos críticos, trabalhos em equipes e entre outros. E essas habilidades, elas são valiosas não apenas no ambiente acadêmico, mas para um futuro melhor, que no caso é o mercado de trabalho e o emprego e a vida cotidiana do aluno mais na frente. Sim. Você vê que é necessário a participação da pesquisa científica para que tu te torne uma fisioterapeuta de sucesso? Com certeza. A pesquisa é muito importante durante essa trajetória. E tu vê que quando tu iniciou até hoje, tu vê alguma mudança assim, em relação ao teu pensamento sobre a pesquisa? Antes eu não tinha uma visão assim tão ampliada, né, sobre pesquisa, mas com um pouco tempo que eu venho estudando sobre pesquisa, eu vi o quanto isso é importante para a vida dos alunos futuramente. Entendi, tudo bem. Sim, Mirali, eu queria saber um pouco mais sobre quais são os desafios enfrentados pelo estudante, que eles possam desenvolver suas atividades, entendeu? Durante a pesquisa, durante a sua formação na universidade. Os desafios são a falta de orientação, a carga horária, o financiamento limitado, acesso a recursos, pressão acadêmica e entre outros. Esse desafio, eles podem variar dependendo da instituição e do campo de estudo, mas é importante que os estudantes busquem o apoio e os recursos disponíveis para superá-los. Sim, Mirelle, esses obstáculos que a gente tem nas universidades é realmente complicado, porque tem tanto potencial nessas faculdades, nesses alunos que não são aproveitados por conta dessa falta de apoio, tanto financeiro, quanto realmente apoio até dos professores, de alguns professores que não entendem que a pesquisa científica é de grande importância não só para a universidade, mas como para a população, para os projetos serem guiados, para serem mais utilizados no dia a dia. Então, sua fala foi perfeita, sua colocação foi excelente. Eu gostaria de agradecer, não só eu, mas como Tardiane, gostaria de agradecer a participação de vocês, o tempo que vocês tiraram para vir no podcast, foi de extrema importância, porque ajudou os nossos ouvintes a entender mais sobre o assunto, sobre a importância da pesquisa acadêmica. Sim, eu acredito que tenha sido essencial juntar tanto vocês, aluno, analista, com os pesquisadores que já passaram na parte 1 do podcast. E eu vejo que tudo isso serviu para ampliar cada vez mais o conhecimento sobre a pesquisa científica, como ela se torna tão crítica, como o estudante se torna tão crítico, como a visão dele se torna importante para que ele se torne um profissional de sucesso. E tudo isso só é possível ser provado a partir da opinião que vocês trouxeram para cá. Assim, eu queria saber se vocês gostaram de participar do podcast, se a gente conseguiu conduzir uma boa entrevista com vocês, porque, como o Tardiane falou no começo do podcast, a gente não sabia tanto sobre a importância da pesquisa, entendeu? Então, vocês trouxeram mais uma visão de fora, uma visão mais ampla. Eu queria saber se vocês gostaram de participar. Sim, foi uma experiência incrível. Eu gostaria de ser convidado mais vezes e o prazer foi todo meu. Primeiramente, eu queria agradecer, pela oportunidade e ter vindo mostrar um pouco da realidade, que os acadêmicos enfrentam e alguns desafios sobre essas pesquisas. Foi muito importante vir falar um pouco e ressaltar sobre esse assunto. Obrigada. Como podemos ver durante o podcast, foi destacado diversos obstáculos, como o financeiro e também a falta de apoio das universidades, porque às vezes, a grande maioria, além de faltar investimento, também falta a participação dos professores para incentivar os talentos que tem nessa universidade. Os alunos criam os projetos, criam as invenções, fazem as pesquisas, mas às vezes não sai da universidade, não vai para a sociedade, os problemas não são resolvidos. Então, tudo isso serve para dificultar ainda mais a publicação das pesquisas científicas com base fundamentadas e metodologicamente testadas. Como
o Carlos mencionou, como o pesquisador Carlos mencionou, o acesso a coleta de dados adequada, a falta de tempo, toda a burocracia que já foi mencionada durante o podcast, a burocracia que foi mencionada pela Mirelle, pelo Carlos, pelo Mairon, pelo Davi, tudo isso que a gente vê nas universidades trazendo dificuldade para a publicação das pesquisas efetuadas com sucesso. Além disso, ainda existe a pressão para resultados rápidos. Sim, a publicação. Exatamente, porque ao invés de eles investirem, eles ficam pressionando, não tendo tanto investimento assim, ainda colocam pressão nos alunos para produzirem cada vez mais rápido os projetos. Trazendo algo que não tenha tanta qualidade que é tão exigida por eles. Bom, para você que está nos ouvindo, o podcast, a gente queria agradecer o tempo que você tirou para nos escutar. Ter ficado até aqui escutando essa conversa. Espero que tenha entrado na cabeça de vocês, espero que vocês tenham entendido mais sobre o assunto. Gostaria que vocês mandassem opiniões sobre o que pode mudar, quais são os temas que a gente pode debater, outros convidados que a gente pode chamar. Sim. E entre outras coisas. Tudo isso para melhorar a qualidade do nosso podcast. A gente agradece. E é isso. Muito obrigado.